Venha descobrir o poder das histórias que habitam o invisível. O peso da flecha. Capítulo 4. Vozes em conflito. As primeiras testemunhas começaram a ser ouvidas na semana seguinte. A cidade já não falava mais da flecha como antes, mas o caso ainda fervia nos bastidores. A imprensa esperava novidades. A chefia do Ministério Público queria resultado. E eu sentia todos os dias a carga invisível daquela escolha, a de manter o caso no tribunal do júri, sustentando uma tese que até eu ainda revisava em silêncio. Algumas testemunhas confirmaram o que já estava nos autos. Outras trouxeram novas versões. Pequenas contradições surgiam, nada decisivo, mas suficientes para corroer a confiança que se busca na verdade. Uma delas, em especial, chamou minha atenção. Disse que viu um vulto no terraço de um prédio próximo, mas não soube dizer se era Ethan. Outra alegou ter ouvido algo semelhante a um assovio antes do grito. Nenhuma prova definitiva. Mas o ruído aumentava. O processo transcorria dentro da normalidade. As testemunhas foram ouvidas com serenidade, os prazos respeitados. A defesa teve acesso irrestrito aos elementos produzidos. Eu sabia. Até ali, todas as garantias constitucionais estavam sendo preservadas. Havia respeito pelo devido processo legal, pela paridade de armas, pela ampla defesa. Nenhuma irregularidade, nenhum abuso. A defesa de Ethan acompanhou cada etapa, nomeou assistentes técnicos para todas as fases das perícias, participou das diligências, e quando o material final foi juntado aos autos, teve total oportunidade para contraditá-lo. A conclusão da perícia de engenharia, embora fundamentada em simulações e ângulos de disparo, não era uma sentença, mas dizia o que eu já temia. Havia 80% de probabilidade de que o disparo tivesse partido do apartamento do acusado. Já o laudo complementar de exame de corpo de delito não deixou margens. Houve risco real de morte. A flecha atingira pontos críticos, escapara por centímetros de artérias vitais. A recuperação do menor fora quase um milagre. Nada, no entanto, trazia certeza absoluta da autoria. E é aí que a defesa concentrava suas forças, com método, com afinco. Ethan, segundo eles, era vítima de um erro, de uma construção narrativa guiada pela pressão social, de uma atribuição de culpa sustentada mais pela probabilidade do que pela convicção. Por outro lado, os advogados de Ethan não conseguiram apresentar um álibi confiável. Nenhuma testemunha pôde afirmar com segurança onde ele estava no exato momento do disparo. Tentaram construir sua ausência por deduções, mas não por fatos. As testemunhas da defesa eram, em sua maioria, chamadas para atestar o caráter do réu. Professores, vizinhos, ex-alunos, todos unânimes em dizer que ele era educado, gentil, dedicado à filha, que jamais o haviam visto agressivo, sequer exaltado, que ajudava nas festas da escola, carregava sacolas para as senhoras do prédio e era querido na vizinhança. Ethan era, no retrato da defesa, o estrangeiro bem adaptado, o pai cuidadoso, o professor respeitado. Mas eu sabia, e os jurados também saberiam no tempo certo, que bons antecedentes não são escudo contra o impulso ou contra o descuido fatal, e que nenhuma dessas virtudes bastava, por si, para afastar de forma definitiva a hipótese de que ele tivesse, ainda que por imprudência ou desdém, disparado aquela flecha. A dúvida, portanto, permanecia. E a dúvida, quando não dissolve o processo, corrói o promotor. Os momentos de angústia não cessaram com a instrução. Pelo contrário, persistiram subterrâneos em cada fase processual. O interrogatório ainda viria. As alegações finais também.
e com elas a pergunta que crescia em silêncio. Haveria elementos para uma pronúncia? O juiz era discreto. Não fazia comentários fora dos autos. Mas eu conhecia a linguagem indireta das decisões interlocutórias, o peso dos gestos na audiência, o tipo de pergunta que um magistrado formula quando já esboça sua convicção. Nada ali garantia que a tese da acusação seria acolhida, mas tampouco se via uma inclinação evidente à absolvição sumária. Era um terreno neutro, um fio tênue entre seguir adiante ou ter o caso devolvido à vala das dúvidas. Enquanto isso, eu me dividia em múltiplos papéis, todos sob pressão. Atendia à imprensa quase diariamente, com frases cuidadosas e rostos inquisidores diante da câmera. Recebia questionamentos formais da Comissão de Direitos Humanos, notas de repúdio discretas da defesa. Era procurado por familiares da vítima, por colegas do Ministério Público, por gente que queria apenas saber como anda o caso. E, além disso, havia os outros casos, os que corriam paralelamente no mesmo gabinete, com prazos, vítimas, audiências, urgências. A justiça não para por causa de um único processo, mesmo que aquele processo esteja dilacerando quem o conduz. Conversava com colegas, ouvia ponderações, desabafos, sugestões, mas a solidão da escolha, a forma de conduzir, o risco de insistir, a possibilidade de recuar, era exclusivamente minha. E era nesse lugar solitário que o peso da toga não vinha do tecido, mas da consciência. Na semana seguinte, a defesa conseguiu convencer o juiz a designar uma audiência especial para a oitiva dos peritos. Era incomum, mas compreensível. O caso era complexo. E o contraditório, sagrado. A sala estava lotada. Os advogados de Ethan jogaram duro. Tentaram a todo custo infirmar as conclusões do laudo. Alegaram inconsistências. Abordaram detalhes técnicos com agressividade. Chegaram a ameaçar processar os peritos por falsa conclusão. Disseram, com todas as letras, que aquelas análises não tinham amparo em nenhuma ciência nem técnica reconhecida, que se tratava, no máximo, de ilações disfarçadas de perícia. A audiência virou quase um espetáculo. E como tudo naquele processo, foi acompanhada pela imprensa, que mais uma vez se postava na porta do fórum. A defesa sabia o que fazia. Estimulava a narrativa de que eu movia a acusação não com base em evidências, mas no clamor popular. A cada audiência, a estratégia era a mesma: deslegitimar, expor, enfraquecer a acusação, não nos autos, mas nos olhos da opinião pública. Diziam que as autoridades só queriam sair nos holofotes, mostrar serviço, restaurar uma falsa sensação de ordem na cidade. E no fim, se viesse a derrota, ela não recairia sobre a investigação precipitada, sobre a falta de provas iniciais, sobre os erros policiais. Recairia sobre mim, sobre minha escolha, sobre minha assinatura, sobre minha voz. Naquela noite, voltei para casa tarde. Laura já me esperava, não com ansiedade, mas com aquela quietude que às vezes é mais eloquente que qualquer pergunta. A luz da sala estava baixa. Ela usava uma camiseta minha, descalça, o cabelo solto. Não disse nada. Apenas se levantou do sofá e caminhou até mim. O beijo veio sem urgência, lento, morno, quase solene. Como se ela soubesse que não era só desejo, era um pedido de abrigo. Nos despimos em silêncio, cada peça removida como se pesasse toneladas. E ali no quarto fizemos amor com a intensidade de quem precisava esquecer tudo, ainda que por minutos. Não houve pressa, houve entrega. Um movimento de refúgio mais do que de conquista.
O toque dela era firme, mas acolhedor. Quando os corpos se aquietaram, Laura deitou a cabeça sobre meu peito, ofegante, ainda nua. Foi então que falei. Eu não sei se vou conseguir. Ela não respondeu de imediato. Perguntou com a voz baixa. Conseguir o quê? Eu disse. Sustentar essa tese, convencer o juiz, chegar ao júri, manter o respeito dos colegas, o meu próprio nome. Ela levantou o rosto, me olhou nos olhos. Você já fez isso antes? Respondi. Nunca assim. Ela tocou meu rosto e disse. Nunca com tanta dúvida. Nunca com tanto medo de errar. Fechei os olhos. Murmurei. Se eu falhar... Laura apertou minha mão e respondeu. Se você falhar, terá feito com honestidade. E isso ainda importa. Fiquei em silêncio. Laura me abraçou mais forte. Ali, no escuro, o corpo dela me amparava mais do que qualquer código. Continua no próximo capítulo.